Graça e paz, queridos e amados. Como é bom, segunda aula da EB Online, a nossa EB de férias, o tema são profetas maiores. Já temos a primeira aula que está lá no YouTube do pastor Jorge Figueiredo. Então você pode acessar a primeira aula sobre o profeta Isaías e hoje, profeta Jeremias. Jeremias, um profeta que teve uma vida muito difícil, né? E Jeremias nasceu e cresceu em Anatote, uma cidade pequena e que ficava a poucos quilômetros a nordeste de Jerusalém. E o profeta, quando ele foi chamado, Deus chama Jeremias para uma dupla missão. Chama Jeremias para ser profeta em Israel, mas também chama Jeremias para ser profeta das nações, não apenas de Israel, do povo de Israel, mas para ser profeta das nações. E ele também descendia, né? Ele era descendente da linha dos sacerdotes. Tudo leva a crer que ele era, não é? Ali no livro de 1 Reis 2:13 ao 26, você vai ver que Salomão depõe Abiatar, sacerdote, ele excluiu Abiatar por dar apoio ao seu irmão, e Jeremias vem dessa mesma linhagem, ele vem da linhagem do sacerdote Abiatar. Então, a gente vai ver aí que é uma mensagem, um livro de Jeremias, comparado ao de Isaías, a mensagem tem muito em comum. Primeiro, porque é uma mensagem de julgamento, mas também uma mensagem de esperança. E como Isaías profetiza antes desse momento da invasão a Jerusalém, de Nabucodonosor levar as tropas, levar o povo cativo, Jeremias ele vive esse momento, ele é testemunha ocular desse momento. Então, nós vamos aí seguir, vamos dividir novamente em sessões para que a gente possa entender um pouco mais, não é, sobre como foi essa produção desse livro. É um livro que tem muitos gêneros literários. Nós vamos ver sermões, poesias, nós vamos ver salmos, enfim, são vários gêneros literários que estão nesse livro de Jeremias. E um livro que nós temos aí, um livro que foi escrito possivelmente 550 anos antes de Cristo. Um profeta que estava no momento da invasão da Babilônia de Nabucodonosor. Ele dá o aviso, o povo não dá ouvidos ao profeta, e aí acaba acontecendo, se cumprindo as profecias dadas por Deus a Jeremias. Então, nós vamos ver aí, depois de 20 anos, depois lá no capítulo 39, depois de 20 anos que Jeremias era profeta, chamado por Deus em Israel, e ali ele também profetizava para as nações ao redor de Israel, nós vamos ver que Deus dá uma ordem para ele e diz que é para ele escrever. E aí é quando ele contrata um secretário, ele contrata alguém, não é? Ele contrata Baruque, é o escrivão de Jeremias, e Baruque vai copilar, né? Ele chamou, né? Ele escreve e copila todo o material de Jeremias, os sermões, as profecias, tudo ele copila, e ele também fala um pouco da vida do próprio Jeremias, não é? Então, ele reúne muitas histórias do profeta Jeremias. Então aí nós temos esse livro, não é? E que a gente poderia dar um título, um subtítulo ao título de Jeremias, que seria Mensageiro da Justiça e da Graça de Deus. Mensageiro da Justiça e da Graça de Deus, isso mesmo. Né? Jeremias foi comissionado com essa dupla missão, que não foi uma missão fácil, ser profeta não era fácil. Imagine levantar-se para falar de um julgamento vindouro, da ira de Deus vindoura, e as pessoas não davam ouvidos. Lembra que a nação de Israel estava corrompida, a nação de Israel estava tão desobediente. Vocês viram isso na aula anterior, não é? Eles já estavam rebeldes, imagine nesse momento agora, 100, 150 anos depois. Então, as coisas não iam bem lá, né? Então, suas palavras, as palavras de Jeremias eram para arrancar e derrubar,
mas também eram para plantar e para construir. Tem uma palavra de julgamento, mas também, como eu já disse, de esperança. Do capítulo 1 ao 24, nós vamos ver acusações e alerta para Israel antes do exílio. Né? Então, a ideia principal é que Israel violou toda a aliança, os acordos foram rompidos, a aliança com Deus foi rompida pelo próprio povo de Israel. Israel quebra a aliança dada por Deus ao seu povo, né? Aquela aliança que estava escrita na própria Torá, né? Nos próprios livros que Moisés escreveu. Então, o Pentateuco, a aliança com Deus, a aliança que Deus fez com Moisés e com a nação de Israel foi quebrada. Aquele povo tinha, de várias maneiras, eles adotaram, né, o estilo de vida de adoração a outros deuses, né, cananeus. E aí nós temos dois grandes exemplos, que seriam a Será, né, também conhecida como Mãe do Céu, e também a Baal. E eles não só, eles chegaram, gente, ao fundo do poço dessa idolatria terrível. Né? Então a gente vai ver aí que eles violam uma das coisas mais terríveis, né? A aliança com Deus, eles violam de forma a desobediência, a idolatria, ela chegou a um ponto deles sacrificarem crianças, imagine, né? Então, essa é terrível, né? E não só o sacrifício de crianças, como levantar santuários para adorar a esses outros deuses. Jeremias, ele adota uma metáfora. Ele adota uma metáfora para idolatria, chamando de adultério, de prostituição, de infidelidade, dizendo que Israel havia dado a sua lealdade a outros deuses. Por isso a comparação, não é, com a infidelidade, com o adultério. Ele acusa repetidas vezes os líderes de Israel, reis, sacerdotes e outros profetas que haviam se tornado corruptos. Eles abandonaram a aliança e isso trouxe consequências graves, gravíssimas. Uma delas era a injustiça social desenfreada, não é? Onde quem mais sofria era a população mais pobre. Eram as viúvas, eram os órfãos, né? E os estrangeiros. Pessoas que, pela aliança com Deus, pelas leis de Moisés, eles eram amparados pela lei, amparados por essa aliança, e agora eles estavam sendo injustiçados, eles estavam sendo esquecidos. No capítulo 7, nós temos, esse capítulo é chamado Sermão do Templo de Jeremias. Os israelitas continuam vindo ao templo adorar a Deus. Mas olha, da mesma forma que eles iam ao templo adorar a Deus, eles acabavam também adorando, saindo e adorando a outros deuses. Não havia mais o cuidado em oferecer o melhor a Deus, as primícias, de levar ali para Deus o seu melhor, né? Não era, Deus já não fazia mais parte da prioridade daquele povo. Então, Jeremias faz o seu anúncio que não agradou em nada. Lógico que não vinha agradar, né? O Deus de Israel está vindo em julgamento. Ele vai destruir o seu próprio templo. Ele diz isso. Ele avisa que o templo, né, o templo que era o referencial da judaica, o templo que era tão importante para a nação judaica, agora o próprio Deus iria destruí-lo, né? Então ele previne, né, que o Império Babilônico iria destruir. E o cumprimento deste anúncio está lá no capítulo 25. Ele faz esse anúncio no sermão do templo de Jeremias, no capítulo 7, e no capítulo 25 a gente já vê, não é, aí o cumprimento dessa profecia. Israel, porém, não se volta para Deus. E no primeiro ano do reinado de Nabucodonosor, Deus diz a Jeremias para anunciar
que os exércitos babilônicos estão indo em direção a Israel e os seus vizinhos, né, e levá-los cativos por 70 anos. Era um cativeiro longo, não era um cativeiro que fosse durar poucos meses ou apenas poucos anos. E o próprio Jeremias, ele fala para os que foram, ele escreve e ele pede para que as pessoas criem as suas famílias, constituam as suas famílias, que levem a vida, que comprem casas, que ali se estabeleçam, porque seriam 70 anos, um exílio muito longo. Ele compara a Babilônia, e aí uma das comparações bem instigantes, e eu acho assim, me permitam dizer, é doloroso, né? Essa comparação que ele faz, ela é dolorosa, ela é muito dolorosa. Ele compara a Babilônia como um cálice de vinho, cheio até a borda com a ira de Deus. Diante de toda a injustiça, Deus fará que Israel e os seus vizinhos bebam deste cálice de ira. Né? Isso é um conceito que é trazido em todo o livro, né, de Jeremias. Será que eu falei Isaías, gente? Se eu falei, vocês me perdoem, mas é Jeremias, viu? Então, do capítulo 26 ao 45, ele está falando do juízo, não é, referente a Israel, capítulo 26 ao 45. O 26 ao 29 contém todo o empenho do profeta em advertir Israel até o último minuto. Jeremias, para ele o trabalho era muito árduo, muito difícil. Imagine você pregar e não lhe dar ouvidos ou credibilidade. E ele estava ali no maior esforço possível, porque ele queria ver aquela nação se voltar. Ele não queria ver a destruição da sua nação. Ele não queria ver, ele sabia que seria de uma forma caótica, seria um derrame de sangue, e o que restasse seria anos terríveis. Então ele queria livrar, ele queria que as pessoas acreditassem nele, ele queria que as pessoas ouvissem, né? Então até o último minuto, né? Até o último minuto ele tenta que as pessoas se voltem para Deus, que se voltem em obediência para Deus, que abandone essa idolatria. Mas infelizmente isso não vem a acontecer, não é? Os líderes e o povo de Israel continuam a rejeitá-lo. Do capítulo 46 ao 51, aí a gente vai ver a destruição das outras nações, não é? Do 34 ao 45, esta sessão é concluída com uma grande sessão de história de como Jerusalém foi sitiada e depois destruída, isso em detalhes, né? Como Jeremias foi perseguido durante todo esse tempo e aí eventualmente, viu? Veja só, Jeremias ele termina os últimos anos de sua vida na nação vizinha, no Egito. A princípio a gente pensa que ele vai ao Egito por estar desolado em ver que a cidade está destruída, que o exército babilônico entrou e destruiu tudo e que ali não tem mais condição de se viver, de dor, de frustração mesmo. Mas não, ele foi sequestrado, ele foi levado contra a sua vontade para o Egito por um grupo de rebeldes israelitas. Então, antes desses capítulos, antes do capítulo do 34 ao 45, a gente tem uma seçãozinha ali no meio, né, de 3 capítulos, que é, antes desses capítulos de destruição, sombrios, dolorosos, a gente tem ali o capítulo 30 ao 33. Então, a gente tem ali o capítulo do 30 ao 33, temos uma coleção de mensagens de esperança para Jerusalém, né? Israel, ele pega ali a previsão de Moisés, que após o exílio, Deus vai renovar a aliança com o seu povo. Então, se você ler Deuteronômio 30, você vai sentir uma semelhança entre os capítulos 30 e 33 de Jeremias e Deuteronômio 30, ali você vai sentir uma semelhança, né? Então, Deus não vai abandonar o seu povo. Ele renovaria a sua aliança com eles e
transformaria os seus corações. Jeremias desenvolve algo muito bonito. É muito lindo esse momento, porque Jeremias, ele diz assim, não é? Que Deus um dia não escreveria suas leis da Torá, não mais em tábuas, nem em pedras lavradas, mas nos corações do seu povo. Ele vai curar a sua rebeldia. Então ele diz, olha, a lei de Deus para o seu povo, não mais gravada em pedra, nem em tábuas, mas será gravado no próprio coração. Vocês obedecerão por amor, vocês o seguirão por amor. Era isso que o profeta Jeremias queria dizer. Então, vocês vão verdadeiramente passar a amá-lo e segui-lo plenamente, em obediência. E assim Israel tornará a sua terra e o Messias. E aí, uma coisa linda, porque nos remete de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia aponta para Jesus. A Bíblia aponta para Jesus. E Jeremias, ele faz isso. Ele diz, vocês vão passar por tudo isso, porque vocês foram rebeldes. Mas Deus não os abandonou e vai vir um rei messiânico, um Messias da linhagem de Davi, como um dia ele havia prometido, como Deus já havia prometido. E que vocês vão entender que o Deus de Israel é um Deus que os ama de forma incondicional. Lindo, né? Cheguei, quase me emociono, né, gente? Quase me emociono, mas vamos lá. O capítulo 46 ao 51, para nós que não temos o gênero, brasileiro não tem muito esse gênero de poema, né? A gente gosta de poesia e tudo, mas não é uma coisa do nosso dia a dia, não é? Então, começa aí uma série de poemas do capítulo 46 ao capítulo 51. Então, como Deus usará a Babilônia para julgar as nações ao redor, né? E aí, quais as nações? Egito, Filístia, Moabe, Edom, Damasco, aquelas que estavam ali ao redor. Capítulo 46 ao 49. Os poemas são mais longos, porque eles são em salmos, né? Então, em salmos do final, dos 50 ao 51, eles tratam do juízo vindouro de Deus sobre a própria Babilônia. E aí é bom a gente prestar bem atenção nisso, né? Embora Deus tenha usado esta nação para executar a sua justiça, Deus não se agrada da forma como que a Babilônia tem tratado de forma violenta e idólatra. Não é? Então, a Babilônia era uma nação perversa, uma nação idólatra, e Deus, mesmo permitindo que fossem eles, que fossem usados para que Deus executasse ali o juízo ao povo de Israel, Deus não se agrada da forma que a Babilônia, né, também, ela foi julgada também, né? E assim a Babilônia também estará sobre o padrão da justiça de Deus. E assim Jeremias denuncia o orgulho e a injustiça dessa nação. A Babilônia é exageradamente grande, a qual nos remete à Babilônia de Gênesis, lá no capítulo 11. Olha o que eu falei, né? Então, lá no capítulo 11, vocês vão... quando fala essa Babilônia de uma forma tão exagerada, aquela Babilônia que já foi citada lá no iniciozinho, no capítulo 11 de Gênesis. O livro conclui com uma história tirada do livro de 2 Reis 25. Ele fala sobre o ataque final da Babilônia, como as advertências, como nas primeiras advertências lá no início do livro, não é? Elas foram cumpridas. Então, pastora, mas a senhora ia para uma coisa, voltava, né? Chegou lá no capítulo, foi para o capítulo 45, voltou para o 30, 33, mas eu quero que vocês, quando estiverem assistindo esse vídeo, anotem, tá? Anotem os capítulos, voltem, leiam, porque aí vocês vão entender, com essas informações, vocês vão entender esse livro tão maravilhoso e tão
maravilhoso, que é, toda a Bíblia é muito linda, gente, mas entender o contexto, sabe? Aí vocês vão comparar com a primeira aula, vão ver como foi ali a aula do profeta Isaías, um profeta que viveu antes desse momento agora acontecer. Jeremias é testemunho ocular de tudo que aconteceu. Então imagine, ele estava lá, o profeta estava lá, viu a invasão babilônica, viu toda a destruição, enfim. E aí vocês vão poder comparar o teor dos dois livros, dos dois grandes profetas, não é? E termina com esperança, termina apontando para o Messias, termina mostrando que Deus, apesar daquele momento em que a nação continuava rebelde, continuava idólatra e de ter rompido, né, com tudo aquilo que Deus havia determinado, as leis que Deus havia determinado para a sua nação, para o seu povo. Mas mesmo assim, Deus continua os amando. E é uma promessa de algo muito maior, uma promessa de um Salvador, uma promessa de um Messias tão esperado. E eu poderia destacar aqui algumas, né? Eu poderia destacar aqui alguns dos... se me pedissem assim, o livro de Jeremias, qual seria um versículo ali que é o coração desse livro, não é? Que é eu optaria em dizer-lhes que seria justamente o versículo lá de 31, 33, né? Que eu vou ler agora para vocês. É algo tão dentro de toda essa profecia, de toda essa dor, de todo... Imagina, por isso que dizem que ele era um profeta chorão, né? Ele tem esse apelido de profeta chorão, porque doía nele, doía ver que ele tentava reconduzir o povo, tentava evitar de qualquer forma essa destruição, essa invasão, e infelizmente o povo não deu ouvidos e Deus, a sua ira foi derramada não só sobre Israel, mas sobre ali todos aqueles seus vizinhos que estavam ali perto. A Babilônia, o grande império babilônico, esteve ali executando o juízo do próprio Deus. Então a gente até lembra daquele Deus é quem levanta reis e os faz cair, né? Então, deixa eu só ler aqui para vocês. E é justamente nesse profeta que tem um versículo que eu sou apaixonada, que eu digo que é o versículo da minha vida, Jeremias 29, 11. Mas vamos lá. Vamos ver aqui. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia. Deixa eu ver se eu estou no certo. Estou assim. Não, peraí. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Que Deus nos abençoe. Aí o segundo, amanhã tem a aula, amanhã às 8, às 9 nós temos a aula aí do profeta Ezequiel, um profeta que viveu no exílio. E aí a gente tá aí chegando no finalzinho desse curso, mas ainda tem Ezequiel e tem Daniel. Que Deus abençoe cada um. Beijo grande.